Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a história de quando eu me mudei da cidade pro campo. Então se tu tá curioso, se tu tava curioso pra conhecer essa história, vem comigo. Tudo começou então lá em março de 2016, quando a minha mãe, Aline, ela veio trabalhar aqui na cidade de Arroio do Padre como assistente social. Ela tinha passado em um concurso público em primeiro lugar e ela veio trabalhar aqui. E na época a gente morava na cidade de Pelotas. No início, quando ela começou a vir trabalhar aqui, foi meio complicado porque ela tinha que levantar em torno de 5 horas, 5h30 da manhã para pegar o Harmes, que é a empresa de ônibus aqui da cidade, para conseguir chegar a tempo do trabalho. Então ela levantava muito cedo e chegava em casa em torno de 7, 7h30 da noite. Então a gente começou a passar pouco tempo com ela, porque ela levantava cedo para vir trabalhar e chegava em casa tarde, né? E um pouco cansada, então a gente acabou passando menos tempo com a mãe. Isso começou a apertar um pouco pra gente. Nos primeiros meses, quando a mãe começou a trabalhar aqui, ela até pensou em desistir por causa do cansaço, né, de ir e vir todos os dias de uma cidade para outra, levantar cedo e chegar tarde em casa. E aí, só que aos poucos ela ficou firme e forte, né, ela não desistiu. E aos pouquinhos ela foi gostando do lugar, foi se apaixonando pela cidade, fez novas amizades, gostou da segurança que a cidade trazia, cidade pequena, né? Então ela começou a procurar casas pra gente vir, se mudar pra cá, né, pra gente vir morar aqui. Até que ela encontrou uma casa, que é atualmente a casa que a gente mora hoje, e aí começou todo o processo de mudança. E em dezembro de 2016, depois de uns 9 meses de trabalho dela aqui, a gente se mudou pra cá. E no início foi muito difícil quando a gente mudou. A gente mudou pra cá, as escolas estavam de férias, a gente não tinha amigos, porque é uma cidade nova, então a gente ficou de América ali atrás. Então a gente ficou desde dezembro de 2016 até março de 2017 em casa, sem conhecer ninguém, porque Arroio do Padre é uma cidade muito pequena, então não tem shopping, não tem uma praça, tudo que a gente estava acostumado na cidade, aqui não tinha. Então a gente ficou desde dezembro de 2016 até março, quando começaram as aulas, a gente ficou em casa. Eu lembro que um pouquinho antes das aulas começarem, né, um pouquinho antes de março, ou no início de março, eu fui conhecer o ensino médio onde eu iria estudar. Eu ia entrar pro primeiro ano, então eu fui conhecer a escola antes de entrar, né, para saber como é que era. E eu lembro que quando eu fui, a escola é perto aqui de casa, e quando eu vi que era a escola, né, que aquele prédio pequenininho seria a escola que eu ia estudar, literalmente me caiu os butiá do bolso. Tipo, a escola é muito pequenininha, eu nunca tinha estudado numa escola tão pequena e aquilo pra mim foi meio esquisito, sabe? Mas a escola é super ajeitada, bem bonitinha, bem cuidada, a diretora é top, então tava tudo ok. Detalhe que só tem um ensino médio em Arroio do Padre, então eu não tinha opção, ou era aquilo ou era aquilo. Então chegou o dia das aulas começarem e eu lembro que o meu primeiro dia de aula aqui em Arroio do Padre foi péssimo. Porque o pessoal do primeiro ano, o pessoal novo que estava entrando comigo, eles já se conheciam do ensino fundamental e o pessoal do segundo e do terceiro já estudavam lá. Então, tipo, eu tava lá sozinha boiando, eu e o meu café, né? E aí eu fui pro primeiro período de aula e só depois do terceiro período de aula que veio um grupinho de gurias para falar comigo, né, para se apresentar. Aí essas gurias vieram falar comigo, a gente fez uma amizade ali, elas perguntaram de onde é que eu vinha, que escola que eu estudava antes, e a gente começou a fazer uma amizade. Eu já comecei a tentar me enturmar, porque foi bem difícil eu me enturmar com o pessoal daqui, porque a cultura é totalmente diferente do que eu estava acostumada, os costumes deles são diferentes. Arroio do Padre, a maioria das pessoas, elas falam em pomerano, que é tipo um dialeto alemão, porque eles são descendentes, né, de alemães. E tipo, tu raramente vai encontrar um Silva em Arroio do Padre. São todos nomes descendentes de alemão, sabe? Tipo, Born, Scherdin, Turov, e vários outros que eu não sei falar. Até hoje eu não sei falar a maioria deles. Então até isso pegou quando eu mudei pra cá. Até os sobrenomes das pessoas eram diferentes dos que eu tava acostumada a ver. Mas aos pouquinhos eu fui me adaptando, fui gostando do lugar. As pessoas foram me acolhendo, algumas, né, porque outras ainda tinham aquele pré-julgamento de que eu era menininha da cidade, então logo eu era filhinha de mamãe e papai, que eu tinha money, e é totalmente diferente da minha realidade, né. Os meus irmãos também, eles foram se adaptando super bem,
E aos pouquinhos a gente já tinha lá o nosso grupinho de amigos, a gente foi se adaptando melhor e aceitando melhor a ideia de ter vindo morar aqui. Em abril de 2017, teve a festa municipal. Arroio do Padre é a cidade do caqui da maçã, assim como Pelotas é a cidade do doce. Eles têm a Fena Doce lá em Pelotas, Arroio do Padre tem a festa do caqui da maçã. Em 2017 eu fui, a primeira festa que eu fui aqui em Arroio do Padre, fui com as minhas amigas para conhecer. E é estilo Fena Doce, assim, pra quem conhece a Fena Doce. Tem várias barraquinhas, tem comida, tem barraquinha de móveis, tem barraquinha de carro, de trator, né, porque a gente tá na colônia. É tipo a Fena Doce, só que numa versão bem menorzinha, sabe? E como na maioria das cidades, eu acredito que tenha, Arroio do Padre também tem a corte municipal, né, as rainhas e as princesas. E no meio da festa começou uma aglomeração na frente de um palco. As minhas amigas começaram a me puxar assim, vamos lá, vai começar o desfile. Eu fiquei, gente, o que que tá acontecendo? Que desfile é esse? Aí a gente ficou mais no fundo, assim, mas dava pra enxergar. Aí começaram a entrar as candidatas a desfilar e tal. Elas começaram a desfilar e logo depois veio a coroação, umas coroando as outras e tal. Eu tava super apaixonada no que tava acontecendo, eu não tinha visto de perto ainda um desfile desses. Bah, me apaixonei, né? Sempre gostei muito dessas coisas de Miss, de princesas e tal, sempre amei essas coisas. E em abril de 2018, um ano depois, tava lá eu em cima do palco desfilando, né? Eu tava assim há pouco tempo morando na cidade, mas eu já tinha muitos amigos, eu já tinha feito as minhas amizades, né? E eu já amava muito o lugar que eu moro, por vários fatores. A cidade é pequena, então todo mundo se conhece, a segurança aqui é maior. E eu me interessei muito pela cultura do lugar, porque era diferente de tudo que eu conhecia. Então eu queria fazer parte disso, sabe? Eu queria entrar mais ainda dentro dessa cultura e conhecer um pouquinho mais de Arroio do Padre, fazendo parte da corte municipal. Eu desfilei e ganhei segundo lugar para representar Arroio do Padre como primeira princesa, de 2018 até abril de 2019. E pra mim foi uma experiência boa. A primeira princesa é a escada de número 4, Esther Gonçalves. Eu aprendi muita coisa, eu conheci vários lugares, porque a gente sai pra visitar outras cidades, né, pra conhecer outras festas. E eu aprendi muita coisa, conheci novas pessoas, tive experiências diferentes, comi comidas diferentes que eu nem sabia que existia, que é da cultura alemã. Então pra mim foi uma experiência super bacana, eu me senti super bem acolhida pelo pessoal daqui, até hoje, né? E foi bem legal essa experiência, me agregou muito conhecimento e eu amei fazer parte de tudo isso. Arroio do Padre é uma cidade muito pequena, tem no máximo 4.000 habitantes, 4.000. O bairro que eu morava em Pelotas tinha em torno de 75.000 pessoas num bairro. Então pensa, eu acho que ao todo Pelotas tem 350.000 habitantes, talvez um pouco mais, não sei. Então tipo, vocês conseguem sentir a diferença? Eu morava em um bairro que tinha 75.000 pessoas, mais ou menos, né? E vim para uma cidade com 4.000 ao todo. Então foi uma diferença muito grande que eu senti. As casas são mais distantes, né? Eu não tenho vizinhos aqui do lado de casa. Eu tenho vizinhos daqui uns bons metros, daqui 1 quilômetro, daqui 2 quilômetros. Ter vindo morar em Arroio do Padre me ensinou muita coisa. Eu aprendi a ver as coisas de uma maneira mais simples, a viver de uma maneira mais simples. Eu entrei muito mais em contato com a natureza, em contato com os animais, em contato com os alimentos em si. Não que eu fosse um robozinho de cidade que nunca viu uma galinha, por exemplo. Inclusive, quando eu morava na cidade, eu tive galinha, eu tive cavalo, eu tive peixe, eu tive periquita, eu tive cachorro. Mas assim, ter vindo morar aqui me fez entrar muito mais em contato com essas coisas. No início, quando eu vim morar aqui, quando eu comecei a estudar, eu senti um pouco de bullying, um pouco de olhares diferentes pra mim, porque eu vim de outro lugar, de outra cultura, não estava acostumada com nada do que eles vivem aqui. Hoje em dia eu tô mais familiarizada assim, mas no início não. Eu acho super engraçado hoje em dia quando as pessoas, né, os meus amigos, eles chegam pra mim e falam assim: nossa, antes de te conhecer assim, quando a gente só te olhava, né, tu tinha super cara de metida, mas bah, não tem nada a ver, sabe? E realmente, gente, não tem nada a ver. Gente, isso é tão ao contrário. Tipo, eu tenho pavor de gente que se acha mais do que outra pessoa pelos bens materiais que tem ou por ter vindo de outro lugar. Eu não gosto disso, eu acho isso errado.
Então, assim, eu jamais seria uma pessoa que eu não concordo ser, sabe? E uma coisa que eu quero dizer pra vocês: nunca julguem alguém, jamais julguem uma pessoa pelo lugar de onde ela veio, por quem ela é, pelo jeito que ela se veste, pela cultura que ela tem, pelas tradições que ela tem, porque não é porque tu é da cidade que tu pode julgar quem mora na colônia. Pelo contrário, agradece porque existem pessoas assim, porque existem pessoas que se esforçam para trabalhar na lavoura, porque se não fosse elas, a maioria das coisas que tu come não estaria na tua mesa. E para quem é de fora, não julguem quem vem da cidade, porque não é porque eu vim da cidade que eu sou melhor do que outras pessoas. Eu não tenho culpa de ter nascido na cidade, sabe? Assim como as pessoas não têm culpa de ter nascido na colônia. A gente tem que ter orgulho do lugar de onde a gente veio, da cultura que a gente tem. É bacana a gente conseguir transmitir para outras pessoas aquilo que a gente é. Eu me sinto muito mais, hoje em dia, eu me sinto muito mais uma pessoa da colônia, uma pessoa que mora no campo, do que uma pessoa da cidade. Porque eu aprendi muita coisa aqui. E eu tenho muito orgulho de ter vindo morar aqui, tenho orgulho de Arroio do Padre, gosto muito dessa cidade. Então, assim, gente, a gente não pode julgar nem a cidade, nem o lugar, nem as pessoas, a gente não tem esse direito. Para vocês terem uma ideia, eu disse antes que eu tinha galinha, que eu tinha cavalo, enfim. Mas eu nunca tinha plantado uma batata e qualquer outra coisa. Então, assim, aprendi essas coisas quando eu vim morar aqui e gosto muito hoje em dia, eu adoro fazer essas coisas. Então não julguem, porque a gente nunca sabe, né, quando vai ser a nossa vez. Um dia pode ser tu vindo morar na colônia, ou pode ser tu indo morar na cidade. Então é sempre bom a gente tentar fazer parte, entrar pra dentro daquilo que a gente tá vivendo. Eu vim morar aqui, eu quis entrar pra dentro da cidade. De fato, eu quis conhecer, eu quis aprender a cultura. Eu até sei umas palavrinhas em pomerano, mas assim, muito ruim, não vou passar esse mico aqui com vocês, mas são coisas que a gente vai agregando com o tempo. Eu gosto muito, eu acho muito engraçado quando eu escuto alguém falar em pomerano, porque é tão diferente, é algo tão distante que a gente não tem na cidade, pelo menos eu não conhecia outro modo de falar sem ser o que eu tô falando agora. E aqui as pessoas falam em outra língua, então tipo é muito bacana isso. E não vou mentir pra vocês, eu já tentei aprender pomerano e alemão e tal, mas é muito difícil mesmo. Acho que pra quem nasce já é difícil, às vezes as pessoas esquecem uma palavra e outra. Imagina pra quem vem de fora. Eu morei até os meus 16 anos na cidade, hoje eu tenho 20. Em 4 anos, quase 4 anos morando aqui, eu mal sei as palavras porque é difícil. O pomerano não tem escrita. Que eu saiba, não tem escrita, já ouvi falar que não tem. Então, tipo, é muito, muito legal, sabe? Como eu disse antes, eu já vivi muita coisa boa aqui. Eu amo morar em Arroio do Padre, amo todas as riquezas que tem aqui. É uma cidade repleta de lugares lindos, repleta de história, de conhecimento e de pessoas incríveis. Eu agradeço demais a Deus por ter trazido a minha família pra cá, por ter sido tão bem acolhida pelas pessoas daqui. E eu tenho certeza que Arroio do Padre ainda tem muita coisa para oferecer e que eu tenho muita coisa para viver aqui ainda, tenho muito que aprender e eu sou muito grata por isso, por todas as coisas que eu já vivi. Então tá, gente, foi esse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Eu tentei resumir ela assim ao máximo dos máximos, porque tem muitos detalhezinhos, mas o vídeo vai ficar gigante se eu trouxesse aqui pra vocês. Então, se vocês gostaram, já deixem o dedo aí no like, se inscrevam aqui no canal pra ajudar o canal a crescer. Deixe aqui nos comentários se tu mora na cidade, se tu mora no campo, se tu gostaria de fazer essa troca, se tu acha que seria uma experiência legal. Se tu já fez essa troca, conta aqui nos comentários também que eu quero saber, tá? E muito obrigada a quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo.